e interpretado muito bem o que a gente tenta posicionar em relação ao SUS, né? Falamos sobre SUS, sobre NASF, falamos desde a violência, falamos sobre a formação, início do SUS, e eu acho que a gente tem, né, uma característica muito boa que é esse processo de interação, né? Que infelizmente nem todos têm essa oportunidade. Mas hoje, gente, nós vamos falar sobre um assunto chamado de educação e saúde. O que é que tem a ver educação e saúde com a nossa disciplina? O que tem a ver educação e saúde com esse contexto dentro da psicologia, entre outros? Primeira coisa, gente, quando a gente falou de saúde pública, quando a gente falou de SUS, entre outros elementos, nós entendemos, né, a gente pôde perceber que prevenção sempre é uma coisa muito importante. E a prevenção sempre vai significar a base, né, de todos os sistemas de saúde. Então, se a gente trabalha a base, o pilar, a gente evita sobrecarga em hospital, internação, intervenções desnecessárias para o nosso paciente psiquiátrico, portador de algum sofrimento mental. A educação em saúde, ela é nada mais, nada menos do que uma forma da gente adaptar o indivíduo ao meio onde ele está inserido através da informação, né? Ou seja, nós queremos criar novos hábitos ou amadurecer hábitos para que eles possam ter uma convivência, né, bem melhor, né? Professor, qual seria um tipo de educação em saúde? Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, por exemplo, uma pessoa que sofre de hipertensão arterial e diabetes, a gente orienta ela a comer menos sal. Por quê? Porque se ela comer muito sal, ela tem um agravamento da hipertensão. Se ela consumir muito açúcar, ela tem um agravamento do diabetes. E se ela tiver um agravamento, ela pode ir lá para a internação. A gente não quer que ele chegue lá. Nosso intuito aqui é falar de SUS, a gente quer atenção primária aqui, prevenção. E quando a gente joga isso para a saúde mental, nós temos também algumas características importantes. Como, por exemplo, o quê? Como a presença de um elemento chamado de fator estressor. Cada indivíduo que está aqui na sala de aula, Gabriel, Priscila, Luana, João, Isabela, Perla, todos possuem fatores estressores que podem ser iguais ou podem ser diferentes, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. O meu fator estressor, coisas que me tiram do sério, vamos dizer, entre aspas, que me estressam, falta de dormir, né? Tipo, se eu passar muito tempo sem dormir, tipo, passar 3 dias sem dormir direito, eu já não consigo ser tão produtivo, né? Outra coisa que me estressa muito é ver, por exemplo, gente mal educada tratando os outros mal. Gente, isso sobe na minha cabeça. Olha, é uma coisa assim que me irrita de verdade. Eu não tenho como fator estressor, por exemplo, tem gente que fala assim: ah, professor, o que me estressa é boleto. Eu já entendi que isso precisa acontecer, né? A gente precisa pagar boleto, então isso para mim já é mais natural do que estressor. Agora, por exemplo, Luana, o que é um fator estressor para você? Cheguei, perdão, é que o meu computador bugou aqui. Mas Sem enfim, problema. cheguei. Meu fator estressor costuma ser principalmente calor. Tipo, muito, muito, muito calor, começo a ficar muito estressada. Eu realmente, tipo assim, não vai pra mim. Certo, Um outro perfeito. fator estressor costuma ser a questão de injustiça, eu acho, principalmente, de tipo, Certo, ver alguém passando por uma situação e, tipo, não é aquela situação, eu sei que não é aquela situação, e, tipo, eu posso falar porque eu tava ali com a pessoa, porque eu presenciei a situação. Então, se de certa forma eu posso falar, e eu tenho como falar diante daquela situação,
eu costumo não deixar muito aquela situação, tipo assim, se agravar tanto. Ou, Sim, tipo, entendi. chegar num ponto em que, sei lá, as pessoas percam a cabeça, de certa forma. Entendi. Mas E aí, isso não olha, quer dizer que não seja uma situação que não aconteceu comigo. Porque entendi, esse tipo de situação já aconteceu comigo e eu precisei, de certa forma, ficar calada. entendi. E olha, foi interessante isso que você falou, porque, por exemplo, talvez, gente, para nós, seria muito prático chegar para Luana e falar assim, Luana, o teu fator estressor é o calor, né? Era, mas a gente mora em Belém, não liga para isso. Ou seja, talvez a significância desse fator ele seja diferente, né, de várias interpretações. O que interessa para a gente é saber que esse elemento que nos leva, que representa um fator estressor, ele pode ser tolerado de uma forma diferente, assim como ele pode ser até ignorado, né, em algum momento. Só que o que leva a gente a ignorar talvez um fator estressor e até adaptá-lo ao nosso convívio é a forma como nós podemos superá-lo ou trabalhá-lo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês muito comum para vocês perceberem como mudar hábitos não é fácil, né? Então, olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Diga, Luana, pode falar. Professor, é porque a Luísa está no presencial e aí ela perguntou em que sala de aula você tá. Tá, peraí, deixa eu só confirmar aqui na frente o número da sala que eu não sei de cabeça, tá? Tá Peraí. ok. Diga para ela que eu tô na sala 11, é o corredor da biblioteca. Ok, professor, obrigada. Nada. E aí, gente, a gente percebe, né, como a gente tem dificuldade, às vezes, de lidar com determinados elementos. Por exemplo, se o que é que a gente percebe por aí? Quando a gente encontra um tabagista, né, o cara faz uso do cigarro, a gente acaba perguntando, falando para ele assim: olha, você precisa parar de fumar, né? Eu pergunto para vocês, às vezes a gente não fica assim, né? Por que esse cara não para de fumar, né? Ele sabe que o fumo faz mal. Por que ele não faz isso? Nós estamos falando de um vício, né? Nós estamos falando de algo que não é prático. Agora, será que nós também temos hábitos que nós não estamos falando de vício, mas que são tão agregados a nós que nós temos uma dificuldade muito grande de liberá-los? Um exemplo disso é a nossa alimentação, né? Então, por exemplo, sei lá, Gabriel, está me ouvindo, Gabriel? Sim ou não? Acho que não. Deixa eu, deixa eu tentar outro aqui. Priscila, você está me ouvindo? Ouvindo, prof. Priscila, me diga uma coisa, o que é que você mais gosta de comer? Ai, caramba, muita coisa. Não, escolhe uma aí, uma coisa. Ai, o que eu mais gosto? Caramba, o que é que eu mais gosto? Ah, eu gosto de torta de morango com casquinha de biscoito lá da Abelhuda. Tá ótimo. E aí, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Imagina só hoje que Deus nos livre, tá? Ah, tá bom, Gabriel, vi sua mensagem aqui. Vamos imaginar, Priscila, que chega um médico para você e fala assim: olha, Priscila, se você continuar comendo torta de morango, você vai morrer em dezembro desse ano. Mas se você parar de comer a torta,
você vai morrer em janeiro de 2022. O que você ia preferir, Priscila? Parar de Continuar comer comendo e a morrer em torta. dezembro ou parar de comer e morrer em janeiro? Parar de comer a torta, né, prof? Olha, você é a primeira pessoa que me responde quando eu faço essa pergunta que prefere parar de comer para viver mais um mês. Sabia? A Credo. maioria das pessoas fala que prefere continuar comendo, já que você vai ter só um mês de diferença, né? Isso nos mostra como os indivíduos eles estão assumindo a responsabilidade sobre o adoecimento, né? Por exemplo, será que hoje é saudável eu trabalhar mais de 12 horas por dia? Fisicamente e mentalmente, não. Mas nós sabemos que as necessidades sociais nos levam a ter que realizar essas atividades. Ah, eu preciso trabalhar em mais de um lugar, né? Ah, olha, eu preciso realizar essa atividade. Então é muito complicado a gente entender que os hábitos eles são apenas uma escolha, né? E na verdade não é isso. Gente, só um minuto. Você conseguiu entrar? Você vai entrar no seu celular? Tá baixando? Eu vou ligar aqui para espelhar para você daqui. Só um minuto. Pera aí, gente, só um minuto. Gente, vocês não vão acreditar, mas a Luísa está aqui na sala de aula. Vocês acreditam nisso? Mas A olhem gente só. acredita, ela falou ontem que ela Acreditamos. ia. Ó, eu vou até mostrar para vocês, para dizer que não é mentira, ó. Olha, Ela falou que ela veio porque parece que tinham prometido bombom, aí ela veio cobrar. Eu falei, ah, hoje não tem, né? Infelizmente. ai, caramba. Mas olhem só, vamos lá, vou espelhar aqui os slides de vocês, só um minuto. Professor, rapidinho. Tá gravando? Pode falar. Tá gravando. Ah, tá. Aqui tá aparecendo para mim, você está gravando. Não, é porque às vezes quando... Tá aparecendo aqui também. Porque eu aparece a contagem aqui do número aqui, não tá aparecendo a contagem, por isso que eu estranhei. Pois é, eu achei estranho isso também. Talvez seja esse problema da plataforma, né? Que aconteceu Mas aqui hoje. para mim tá aparecendo. Tá A aparecendo. Aqui, contagem Assim, e ao o lado menu, o botãozinho. a o contagem menu não ele tá tá aparecendo para diferente. mim. Então, por exemplo, eu não sei como é que tá a Priscila, mas geralmente quando a gente acessava pelo link, o que que acontecia? Tinha um menu que ele ficava tipo meio que embaixo assim da tela. Tinha É o isso botãozinho mesmo. vermelho do Sim, gravando, sim. tinha o tempo, a câmera, o microfone, o compartilhamento e tal, enfim. E as outras funções. Tá aparecendo exatamente assim pra gente agora, tanto para quem tá no aplicativo Entendi. quanto para quem tá no online, eu acho. Ah, Então, perfeito. é mais por Mas eu isso acho que mesmo. tá. Eu acho que tá gravando, É, sim. pra mim tá Gente, gravando. vocês estão conseguindo ver os slides? Sim. Sim? Então, olhem Sim. só. Vamos começar essa discussão da educação em saúde falando um pouco sobre esse. Perdão, só um minuto. Sobre essa característica que é o conceito de educação em saúde. Então, olha só, educação é adequar o indivíduo à sociedade em que vive. Já a saúde é entendida como a possibilidade de objetivação em cada indivíduo do grau de humanidade que esta produziu. Nós já sabemos que a doença mental ela pode atingir qualquer pessoa, independente de gênero, idade, se é do Brasil, se é dos Estados Unidos, independente de qualquer coisa, nós temos essa possibilidade. Já que a educação em saúde, ela quer adequar o indivíduo à sociedade em que vive, ela quer alinhar as suas ações, o seu comportamento, para a gente evitar o máximo possível de adoecimento. Qual é o grande desafio que os profissionais da área da saúde mental, são dois desafios, enfrentam dentro do processo de educação em saúde? Seria muito legal se a gente vivesse em um cenário como de novela, né? Que ninguém tem problema, que ali é tudo bonito, que as pessoas estão ali vivendo super bem, mas nós temos dois elementos importantes para discutir aqui. O primeiro
é a característica subjetiva do indivíduo. O que ele entende de si e o que ele entende do meio em que ele procura, né? Então, por exemplo, eu quero ser uma pessoa, um profissional melhor, eu estou estudando para isso, eu tenho certeza que eu vou alcançar. Ótimo. E isso deixa as pessoas muito mais focadas, muitas vezes. Ou então, olha, eu não sou capaz de conseguir isso. Eu nunca vou conseguir, por mais que eu tente várias vezes. Isso é uma outra característica. A gente chama isso, né, de personalidade astênica. Acho que talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. A astenia significa fraqueza. O outro elemento importante para a gente discutir é o fator essencialmente social. O que a sociedade impõe e cobra sobre o indivíduo, tá? Vou fazer uma pergunta para vocês, eu sei que parece ser óbvia, tá, gente? Mas podem falar. Gente, é certo ou é errado eu casar com 3 mulheres diferentes aqui no Brasil? Em se É errado, tratando de professor. Brasil, é errado. É errado. Eu estou sentindo Legalmente é falta da errado. Luísa falando aqui na plataforma. Mas olha, segundo a lei é errado, né? Perfeito. Outra coisa, se eu tiver uma briga de trânsito hoje aqui em Belém e eu me estressei, eu desci do carro, puxei uma arma e dei um tiro numa pessoa, isso é certo ou é errado? É errado? Beleza. É errado. Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Por que isso é errado? Acho que primeiro assim eu não ia poder ter uma arma, né? Ia precisar uma licença Entendi. pra isso. Ó, o nosso amigo aqui falou porte de arma, não poderia ter um porte de arma, né? Por questões legais, por questões de porte de arma, de você ter uma arma em si com você. Ok, não precisa utilizar, mas enfim, hoje em dia no Brasil, isso, isso como é que eu posso dizer? Isso não é legal. Isso não Entendi. está dentro das normas, assim, isso não está dentro dos Entendi. nossos direitos. Acho que Entendi. Aí, olha, tem alguma sim, outra palavra, mas eu não estou sabendo muito bem qual é. certo. A Luana falou sobre ser legal, né? Pô, não é, é ilegal realizar uma atividade como essa, mas eu vou dar um grande exemplo para vocês. A atual sociedade que nós estamos, as pessoas estão em uma busca frenética de realizar o que é o certo e não realizar o que é o errado. Originalmente, vocês podem ler isso em alguns livros de filosofia, não existe o certo nem o errado. Se a gente for ler isso, na origem, não existe o certo e o errado. Quem caracterizou o certo e o errado foi as sociedades que foram constituindo as representações no mundo. Então, a maioria das leis mundiais hoje, elas são firmadas na Bíblia, na história do cristianismo, né? Não matar, tudo mais. Mas nós sabemos que hoje eu só posso casar uma vez, né, com uma pessoa ao mesmo tempo aqui no Brasil. Senão isso é uma bigamia, é crime. Na, na Arábia Saudita eu posso casar com quantas mulheres eu puder sustentar. Aqui, se eu pegar uma pedra e jogar numa mulher, isso é crime, são vários crimes aí, feminicídio, né? Tem atentado, e várias outras coisas. Na Arábia Saudita, a mulher que trai o marido, ela pode ser apedrejada em praça pública. Por que eu digo isso para vocês, gente? Porque vocês vão ver isso quando vocês forem fazer, quando tiverem o paciente de vocês, processo de terapia, existe uma busca frenética pela adequação do indivíduo na sociedade, de sempre realizar aquilo que a sociedade acredita ser correto. Só para vocês terem ideia, provavelmente todos vocês estão na faculdade hoje, talvez por esse critério, né? Porque se eu fosse perguntar, Priscila, se você quisesse ser qualquer coisa na vida, o que você queria ser? Ah, professor, eu queria ser atriz de novela. Ótimo. Luana, o que você queria ser? Ah, eu queria ser cantora. Perfeito. Mas nós temos um momento de impasse. Qual é o grande problema disso?
é que nós temos hoje profissionais da saúde, entre enfermeiros, fisioterapeutas, entre outros, que realizam a educação em saúde, mas com uma característica bem preocupante. Qual é essa característica? Eles pegam seus próprios valores e tentam jogar para o ouvinte. Então, por exemplo, eu já vi isso, tá, gente? Tem profissional da saúde que às vezes chega para uma adolescente de 15 anos que já teve relação sexual e diz assim: olha, isso é pecado. Você tem que fazer a relação sexual só depois do casamento. Deus está chateado com você. Já pensou, gente? Deus está chateado com você. Percebam como, perdão, é muito difícil, às vezes, a gente desligar, desvencilhar os nossos padrões do que realmente o que é a forma de ajudar. E a gente falou sobre isso na primeira avaliação. Nós, quando formos ter esse contato com o paciente, a gente precisa ter um foco muito mais aberto para o nosso cliente. E não necessariamente avaliando o que para nós é o certo ou errado, né? Então, a adequação nesse conceito de educação não é uma adequação de como a sociedade vê o que é correto, mas é uma adequação do indivíduo ao seu próprio contexto social, do que é realmente do seu desejo ou da sua vontade. Alguns pedagogos, inclusive Piaget, na Europa, muito tempo atrás, ele falava e perguntava por que as pessoas elas precisam estudar esse padrão que nós temos, né? Ensino fundamental, ensino médio, tem que fazer faculdade para ganhar dinheiro. Ele falou, por que que necessita haver esse caminho para as pessoas encontrarem prosperidade, felicidade, né? Sabe uma coisa interessante que ele falou? Ele falava o seguinte, vocês já perceberam como as pessoas criticam, muitas vezes, as pessoas que ganharam dinheiro sem ser por esse caminho? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Olha que vergonha, o jogador de futebol lá, milionário, né? O cara nem estudou na vida. Você já viu que as pessoas falam esse conteúdo de revolta? Porque quebra aquele padrão que nós habitualmente temos, né? E aí, continuando no slide, a gente pensa o seguinte, professor, por que hoje a gente fala de educação em saúde? Porque a gente quer trazer novas informações para que o indivíduo ele modifique a sua percepção do meio. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, quando mães, pais têm filhos muito agressivos, muito revoltados, a primeira coisa que eles falam é o quê? Vou mandar meu filho psicólogo, quero meu filho ter que fazer uma terapia. E o que é que acontece? Sempre o ponto da problematização é o ponto mais fraco. Nós sabemos que a gente precisa entender a relação familiar, o ambiente escolar, entre outras características, para ajudar o máximo possível, né? E a gente quer, através dessa atividade, fazer com que ele tenha um comportamento um pouco mais tranquilo, que ele possa interpretar o meio e saber que existem momentos de ganho e de perda. Se a gente não fizer isso, esse jovem cresce e tem uma perspectiva de se tornar ainda mais violento. E aí, o que é que acontece? Ele trabalha internamente a violência dele. A violência, ela vai ser uma característica que sempre vai existir, mas que ele vai usar quando ele achar mais interessante ou não. Se vocês, não sei se vocês chegaram a ver, mas teve uma novela chamada Mulheres Apaixonadas. Eu não sei se vocês lembram disso. Chegaste a ver, Luiz? Não era nem nascida ainda, né? Mulheres Apaixonadas tinha uma personagem que era a Raquel, que ela era professora de educação física, e o marido dela agredia ela com uma raquete de tênis. Vocês lembram disso, gente, aí da casa de vocês? Isso virou meme.
Foi, né? Virou Pois meme. é. Muita gente Professor não lembra era dessa. nem nascida. O pessoal Nem dizia, eu vou nascida, já né? pegar uma raquete. O Pois professor é é. E barroco, aí, acho que não era olha nem o que. nascido Ei, gente, eu também. tenho 31 anos, sendo que eu fiz semana passada 31, tá? Por favor. E aí, o que é que acontece? Aquele homem, ele trabalhava muito bem a violência dele. Ele sabia que a violência era algo que ele queria, de alguma forma, forçar todos, mas ele precisava mascarar isso para as pessoas. Ele mascarava com o comportamento de um bom moço. Oi, com licença, posso ajudá-la? Tanto que todo mundo falava, olha que homem bom, né? Sorte dessa mulher que é casada com esse homem. E no momento que ele achava oportuno, ele expunha aquela violência. Isso é muito perigoso, gente, porque as pessoas, elas aderem àquele comportamento de uma forma que dificilmente elas vão abrir mão em algum momento da vida. Lembre o que eu falei para vocês daquele estudioso lá da Argentina, que ele diz que a característica, quando ele já está entranhada no indivíduo, no seu ser, ele não vai abrir mão. Ele é um assassino, ele vai ser um assassino. Ele é um violento, ele vai ser violento. Então, o processo educacional de abordagem precoce desses indivíduos são de extrema importância para a gente evitar esses agravamentos futuros. Esse exemplo foi um, mas não sei se vocês já leram sobre isso, mas a mentira em excesso, ela é uma patologia, né? Ela precisa ser tratada. Então, por exemplo, a mentira começa com uma coisa, né? Eu do cotidiano, olha isso, aquilo, olha, eu fiz aquilo, mas não fiz. E aí, com o tempo, vira uma bola de neve. Por quê? A gente não tem como impor limites, né? E aí a gente tem uma coisa interessante dentro da formação da personalidade. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso, que é o id, o ego, o superego. Já ouviram falar? Vocês já devem estar até enjoados de ouvir falar sobre isso. E nós sabemos que o id, ele é muito instintivo. É importante a gente ter uma moldagem, né, sobre esse id, para que a gente não, desculpa a palavra, não pire o cabeção fazendo tudo o que a gente quer. É muito importante que o processo de educação ele seja esse processo, ele consiga ser esse processo de moldagem, para que a gente possa aderir a comportamentos importantes. Uma coisa interessante que a gente tem hoje é o seguinte: as pessoas estão muito abertas para falar sobre seus problemas para as outras pessoas. Então, por exemplo, a Luísa, ela está aqui hoje presencialmente. Hoje poderia ser nosso primeiro dia de aula. Nunca vi a Luísa na vida. E aí eu achei a Luísa triste, é só um exemplo. E eu vou falar para ela, Luísa, não, qual é seu nome? Luísa. Luísa, por que você está chateada? Eu estou vendo que você está meio triste hoje. Aí ela fala, professor, porque eu briguei com meu marido, meu namorado, e chora, e conta a história quando conheceu ele. Ela se abre, né? Qual é, assim, entre aspas, o risco que isso tem? É que aquele que escuta, que vai perfazer a sua informação para ajudar, nem sempre está preparado para isso. E aí tem gente que fala assim, Luiz, se ele está certo, ele já tem outra. Larga ele, trai ele, arranja outro homem. E, gente, isso está acontecendo de uma maneira, assim, incrivelmente presente na nossa sociedade. O processo educacional, ele está fragilizado. Porque quem está realizando não são pessoas capacitadas. Gente, quantos anos um psicólogo passa estudando para ter o contato com uma pessoa? Para poder ouvir e ajudar aquele indivíduo que necessita de ajuda. Ele passa a vida toda estudando. Ele não estuda só na faculdade. Ele adapta as suas ações, né? Ele vai se atualizando em relação a tudo. E como é que muitas pessoas querem realizar esse processo educacional? A educação em saúde, gente, surgiu para quebrar, para desacelerar aquele nosso padrão médico que a gente habitualmente já conhece. Esse padrão médico, ele é marcado pelo tratamento das doenças, né? Então, por exemplo, o indivíduo ele está doente, dá medicação, interna ele, exclui ele da sociedade.
né? Aquele histórico de doença mental que a gente já ouviu falar de muito tempo. Isso não podia mais existir. Era necessário e continua sendo necessário a criação de maneiras de evitar esse agravamento. E a gente não tem uma pílula mágica que a gente dê para uma pessoa e fala, olha, com essa pílula você não vai adoecer nunca mentalmente. A gente precisa trabalhar, né, de forma contínua. Nós precisamos agir, logicamente, que de maneira preventiva. E aí, a pergunta é o seguinte: será que é fácil a gente prevenir o adoecimento mental? Né? Será que o que a gente tem que fazer, por exemplo, olha, professor, vou dar um exemplo. Eu perguntei isso numa outra turma e uma aluna falou assim para mim, professor, sabe qual é o grande problema? Eu falei, qual? As pessoas levam tudo muito a sério hoje em dia, né? Se eu chego para o senhor e falo assim, professor, o senhor é feio. Ah, pronto, aquilo ali é um motivo de revolta, acabou o dia, as pessoas não comem, não dormem. E aí eu pergunto para vocês, gente, o que é que vocês acham? É fácil ou é difícil a gente prevenir o adoecimento mental hoje em dia? Diga, Alon. Não escutei você, Luana, não estou escutando. Professor, na minha opinião, é complicado. É Tá. difícil. Uhum. Porque, tipo assim, pode ser aquela questão de, mas não precisa levar tudo a sério e tal, não sei o quê. Só que você não sabe como as suas palavras chegam na pessoa, como elas atingem a pessoa. E cada um tem Verdade. o seu jeito de sentir as coisas, cada um tem a sua maneira de se expressar, tem a sua maneira de ser. E, tipo, é normal, todo ser humano tem isso. Eu sou diferente da Priscila, eu sou diferente do João, eu sou diferente da Isa. Eu não tenho a mesma forma de responder certas coisas, eu não vou responder certas coisas da mesma forma. Então, Entendi. cada um tem sua singularidade. Por isso, eu digo que é um processo complicado. Porque Difícil você de está avaliar, lidando né? com pessoas, você está lidando com emoções, com sensações, com pensamentos, com ideologias que podem muito bem ser totalmente diferentes das suas. Entendi. Perfeito. Sim, a forma que você vai tratar aquela pessoa pode ser totalmente prejudicial para outra, entendeu? Pode engatilhar, Sim. pode trazer alguma coisa à tona que, no caso, ela esconde. Então, Uhum. uma coisa que você queria ajudar acaba prejudicando. É, Então, é Pois é. complicado. E é interessante a gente falar sobre isso, gente, porque quando a gente escuta alguém, né, como por exemplo esse exemplo da Luísa, que ela poderia chegar e falar: olha, professor, eu tive um problema com meu namorado, meu noivo, será casamento, sei lá o que foi. A gente se depara com dois impasses. Ou a gente fala o que a gente quer, ou a gente fala o que a pessoa quer ouvir, né? Porque às vezes a gente já sabe o que aquela pessoa quer escutar, né? Ou às vezes a gente quer já falar assim, Luiz, deixa de ser besta, larga esse homem, vai atrás de outra pessoa, né? Ou coisas do tipo. Isso é um grande impasse que nós vivemos dentro da educação e saúde, porque nós temos, sabe o que? Pressa, muitas vezes, em resolver algumas problemáticas sociais. Por exemplo, vocês lembram quando a gente falou do portador de depressão? O cara tem depressão, o que é que as pessoas falam às vezes para ele? É, cara, rir, sorrir um pouco. Sai de casa, vai tomar um sorvete, né? Como se o sorvete fosse mágico. Sobre se abrir um sorriso você cura a depressão, ou como se aquilo fosse uma autoescolha, né? Então as pessoas elas acham que as coisas são muito assim, porque eu não vivo isso, eu acho que é fácil de ser resolvido. Então, gente, a educação em saúde ajuda a modificar essa concepção, mas aqueles que realizam o processo de educação em saúde ainda precisam amadurecer muito mais sobre determinadas características. Olhem só, aqui nós temos o que nós chamamos de parte do diagnóstico e termina em programas e campanhas fragmentadas. O que a gente quer dizer sobre parte do diagnóstico e termina em programas, campanhas fragmentadas? Gente, é o seguinte: quando nós encontramos, por exemplo, uma pessoa que tem personalidade astênica
ou a gente chama de personalidade esquizoide, que vem de esquizos, né? Diferente. A gente precisa entender o seguinte: muitas vezes as pessoas ela não tem um elemento X que causou esse comportamento. Por exemplo, professor, lá com a fase da formação de 0 a 3 anos de idade, ela chorou muito, não teve atenção das mães, isso causou isso nela. É um elemento. Professor, quando ela cresceu, o pai morreu de uma maneira muito agressiva, é outro exemplo. Então, nós percebemos o quê? Existem vários pontos que nós vamos precisar ter atenção, né? Mas, olha que coisa curiosa. Sempre haverá um ponto que pode disseminar o ajuste de outros, tá? Isso é uma regra geral? Não. Mas, na maioria das vezes, vamos imaginar que aquele problema que aquele indivíduo passa, ele tem 5 fontes: financeiro, familiar, trabalho, casamento e autoaceitação. Vamos imaginar que se você trabalha e modifica a autoaceitação, isso aqui você modifica, né? É fácil de fazer isso? Não. Porque ninguém chega para você e fala assim: olha, doutora Luísa, Luana, Priscila, eu sou fulano de tal, eu sou Adilson, eu tenho um problema, assim, sabe, de me relacionar com as pessoas. Aí ela fala: por quê? Ah, porque eu tenho esses 5 elementos que família, papá. Não. Isso é uma coisa que nós vamos investigar. E é muito difícil essa investigação. Isso precisa ocorrer de uma maneira bem fragmentada. Quando nós falamos sobre a estratégia de saúde da família e falamos sobre o NASH, nós estamos falando de locais que habitualmente possuem profissionais da área da psicologia que realizam dinâmicas para identificar esses elementos presentes. Mas tem uma coisa curiosa: eles fazem isso de maneira coletiva. Coletiva. Através de desenhos. Não sei se vocês já viram isso, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Tem umas terapias em grupo interessantes que eu vou dar um exemplo para vocês. Está aqui na frente a pessoa que está dando norte a isso. Ela dá uma folha de papel A4 para cada um e ela fala o seguinte: eu quero que você desenhe uma pessoa nesse papel. Assim, o mais perfeitinho possível que você puder. Vocês já viram isso, gente? Alguma vez? O pessoal que está aqui em casa, sim ou não? Não estou ouvindo vocês, gente. Professor, repita a questão. Eu não sei se vocês já viram, é uma dinâmica que a gente usa, que a gente pede para as pessoas desenharem uma pessoa numa folha de papel. Eu não sei se vocês já viram, eu perguntei, vocês já viram, pessoal? Sim. Olha, aqui Já. eu tenho lembrança, Já. não. Pois é, tem alguns pontos importantes, né? A gente avalia, por exemplo, como a pessoa desenha ao indivíduo, né? A gente vê se ele desenhou o solo, que é o apoio das pernas, né? Parece o psicotécnico. Exatamente, Né? né? É como se fosse um psicotécnico. É verdade, eu fiz isso no psicotécnico há anos Oi, atrás. Edna. Oi. E aí, Essa questão da árvore tem que ter um apoio à terra. Como é que você vai desenhar uma árvore no exato, espaço, né? O desenho tem que exato. estar tridimensional, né? O avião tem que estar no ar, na nuvem, né? E assim Existem vai. livros que interpretam isso, né, de uma maneira muito assídua. Mas o que é que nos mostra? Muitas vezes não é só uma pessoa ou uma árvore que a gente pede para desenhar. Mas às vezes a gente pede para desenhar o rosto. Desenhe seu rosto o mais próximo possível. Gente, é incrível porque às vezes você percebe como as pessoas elas configuram algo mental dentro de uma característica física. Quando eu olho para a Luísa, eu não vejo ela cansada. Ela está bem, tá? E arrumada, depois vai até para o shopping passear, né? Mas quando ela se desenha, ela faz um olhar triste. E ela fala assim, eu pergunto: e aí, Luísa, como é que você se vê?
Ela fala, não, eu sou uma pessoa assim muito difícil às vezes de conviver, porque eu sou muito estressado. E a gente percebe então que ela está dando uma significância àquilo que ela pintou ou àquilo que ela desenhou. Isso muitas vezes é um estopim. Aquilo muitas vezes é a entrada pelo caminho que você vai lidar. Por quê? Vocês lembram quando eu falei para vocês que as pessoas estão tendo muita facilidade de falar sobre as coisas. E aí eu chego para a Luísa e falo assim, Luísa, olha que interessante o seu desenho, mas você se vê como uma pessoa triste? Aí a Luísa vai falar assim, sabe, é porque assim, professor, quando eu era criança, aí vocês percebem que ela vai tentando fazer o link da explicação daquele elemento. Isso nos mostra que dentro da profissão, dentro da área do profissional da saúde mental, o ouvir, ele é extremamente importante. Mas, gente, existe uma coisa em ouvir e entender e ouvir por escutar, né? Se você não consegue interpretar aquilo que é dito a você, você vai ter uma dificuldade enorme de poder agir, né, diretamente naquilo que se põe. Por que eu digo isso para você, gente? Eu estava lendo uma reportagem sobre aquele caso do garotinho Henry. Vocês viram falar, né, que aquele Jairinho matou, né, agrediu ele. Professor, ele foi tudo que o senhor falou ainda há pouco. O cara educadíssimo, Lorde, que tratava no seu. Ficava Eu tô até voltando, com medo. né? E aí o que é que acontece? Eu estava vendo uma avaliação, né? Porque sempre aparece, né? Psicólogo, psicóloga, psiquiatra para fazer uma E avaliação o se. senhor está bem assistindo o Ricardo Ventura, né? Não, mas quantos? Isso aí eu vejo no Facebook, às vezes eu tô lá fofocando a vida dos outros, aí aparece um texto lá e aí eu leio, né? Porque eu acho curioso tudo. E eu achei interessante, né? Eu esqueci o nome dela, mas foi uma profissional que pegou algumas informações desde a infância dele e linkou em uma grande rede de ações que poderiam um dia justificar o que ele fez agora, né? Eu achei tão curioso, porque eu não sei se essa mulher realmente sentou e alinhou isso, ou ela foi fazendo da cabeça e deu certo. E eu parei e pensei assim, rapaz, se todo profissional da saúde mental fizesse isso com o seu cliente, rapaz, isso daí ia ser incrível, né? Não, foi uma psicóloga que pegou a história de vida do Jairinho, entendeu? Por dados que ela já sabia. E aí foi montando isso tudo. Isso nos mostra, gente, que quando a gente fala em campanha fragmentada, não é só a gente entender o evento em si, mas a gente entender que o ser humano ele é constituído da sua história desde o nascimento, né? Nós temos sexualidade, nós temos fase anal, fálica, oral, muito cedo, 0 a 3 anos, características que nós vamos carregar o resto da vida, né? Então eu digo uma coisa para vocês. Nosso entendimento fragmentado de educação e saúde, ele deve respeitar isso. Ele deve envolver o ser humano dentro dessa conceituação de entender o passo a passo que levou a ele aquele motivo. Eu pergunto para vocês quantas pessoas que cometeram suicídio foram julgadas, né? Não acredito que essa pessoa fez isso, né? A pessoa tinha tudo. Tinha tudo por quê? Tinha dinheiro, casa... Ah, tá. Isso é tudo, né? Ah, eu não acredito porque, olha, a mãe dele é psicóloga. E ele se matou. Provavelmente vocês já ouviram isso. Muitas pessoas falam isso. E uma coisa mais curiosa ainda é que eu acho engraçado que as pessoas acham que psicólogo não fica triste, que psicólogo sempre está rindo, que psicólogo sempre tem uma palavra boa para ajudar, né? Então, Ai, prof, eu escuto isso sempre. Ah, porque tu não pode se estressar porque é psicólogo. Eu falo assim, eu deixei de ser um ser humano. Deixei de ser um ser exato, humano, é né? isso, sou um robô. Exato. E isso nos mostra que realmente é necessário haver uma
uma atenção e uma paciência muito grande. Eu vou trazer de novo para vocês isso porque a gente tem que tirar coisas boas, né? Continuando com a novela Mulheres Apaixonadas, eu estou usando essa novela porque eu acompanhei com a minha esposa agora que estava passando no Viva, né? E aí tinha o caso da Santana lá, que ela era a professora que era alcoólatra, né? E no final da novela ela foi fazer uma consulta com a. Ela foi conversar com a psicóloga e eu achava assim tão bonito o jeito que a psicóloga falava, sabe? Assim, numa paciência. Santana, deixa eu lhe falar uma coisa. Junta, vamos entender tal coisa. E ficava pensando assim, né? Como a forma como você olha, a forma como você fala faz a diferença, né? A forma como você se importa, né? Claro, a gente não vai ter um envolvimento emocional com aquilo, mas a forma como a gente se importa com aquela situação, isso faz a diferença dentro desse processo. A terapia, ela é um processo educativo. Ela ensina algo a você, né? Esse processo educativo, ele nem sempre é para sempre, infelizmente. Funciona como o que nós chamamos das fases da memória, consciente, inconsciente, né? E aquela que precisa pré-consciente, que a gente precisa de um estímulo para lembrar. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, gente. Vocês lembram o que vocês almoçaram ontem? Lembra, Luiz, que tu almoçou ontem? Eu almocei Com macarrão certeza. com churrasco Acho, e feijão e farofa. Eu feijão, lembro de ter almoçado arroz com frango na chapa. Eu perfeito, almocei né? uma caldeirada de tucupi com peixe e jambu. Coisa boa. Eu, E hein, é Edna? Vontade, meu Deus do Eu céu. estava Agora, desejando isso, viu? agora eu Quando pergunto acabar a pandemia, a Edna faz pra gente. Vai todo mundo se juntar. vocês Com lembram? certeza, eu sonho com esse dia de juntar a turma todinha e a gente fazer um repial aqui. Ainda bem que tá gravando, né, gente? Eu vou deixar gravado isso aqui e botar na Sim, plataforma. o que eu falo, eu compro. Só vai depender da pandemia. Perfeito. Mas olha só. E vocês lembram que vocês almoçaram terça-feira passada? Eu não lembro, nem se eu tentar lembrar. Realmente eu não lembro mesmo. Não. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Qual foi a prova mais difícil que vocês já fizeram aqui na faculdade? Foi de qual disciplina? É A estatística. mais difícil. A Luísa falou que foi da Geise. Eu fui estatística, não posso nem ouvir Estatística. falar nisso. Sim. Eu, Provavelmente eu você. acho que eu não tenho uma complicada em si, Sim. mas para mim as minhas complicadas, assim, que eu fico esperando, tipo, cara, aqui tem uma pegadinha valendo. Se eu não ler, eu posso perder ponto. Que sempre acaba assim, é Sim, a da sim. Geise. Do Hildo E também. alguma complicada também por conta de matemática, eu não sou tão boa e tal, mas até que eu fui bem, foi a do Stanley, porque foi um dia que eu tava doidinha de coisa pra fazer e eu realmente precisava. Eu realmente não tive uma atenção tão boa e eu não tava tão preparada assim pra prova quanto eu queria estar. Então foi uma Pois, prova difícil. aham. Pois é, aí vocês imaginam o seguinte: vocês estudaram tantas vezes para uma prova com mais, e se hoje vocês forem pensar, talvez vocês não lembram de nada que vocês estudaram, né? E aí eu pergunto para vocês o seguinte: vocês lembram do primeiro beijo de vocês, né? Tem gente Ai, que fala, prof, foi o ó. foi ó, mas tu Foi. lembra, né? Mas então, isso daí é importante para a gente entender o seguinte: como é, né? Que o cérebro ele guarda essa informação que tu lembra até do perfume da pessoa, da roupa da pessoa, e às vezes você não lembra de algo que você estudou há 2 meses atrás. Isso faz a gente acreditar que nós não escolhemos o que a gente guarda, né? O cérebro ele tem os seus mistérios que a psicologia e a psiquiatria nunca entenderam, e que alimentam e guardam, né? Através de características de frequência de som, da própria cor das coisas, um registro na memória. Diga, Luiz. A Luísa levantou a mão aqui. Mais alto, eu não ouvi.
Sim, sim, sim. Pois é, né? Pois é, não, e outra coisa, eu acho que nem sempre assim tem que ser uma coisa muito impactante, porque olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, às vezes tem uma palavra na psicologia que vocês procuram na cabeça de vocês, como era mesmo aquela palavra, é difícil, eu já estudei, eu esqueci. Mas, por exemplo, a primeira vez que vocês escutaram a palavra basculho no Big Brother, ninguém esqueceu mais isso, né? Porque aquilo ali foi, que interessante, ou seja, vejam como as coisas, né, elas ficam agregadas nessa informação. Por que é importante falar sobre isso? Porque, gente, a psicologia ela trabalha, né, com os estímulos para você chegar a uma determinada informação ou através de uma memória imediata que você tem, você consegue relatar isso. Isso é importante para a gente entender que nós temos muitas vezes grandes chances de chegar à origem de alguns acontecimentos, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu achei isso surpreendente. Eu vi na internet a respeito de um caso, né? Que foi feito regressão, foi um acompanhamento multiprofissional de uma filha que tinha um problema de relacionamento com a mãe, assim, muito grandioso. Elas nunca aconteceu algo assim, elas brigaram porque a mãe não queria que ela casasse. Mas ela casou e elas não se davam muito bem. A mãe tentava ser amiga, a filha era bloqueada para aquilo. A filha achava que a mãe estava querendo controlar a vida dela, não se davam bem, ao contrário, até não se falavam, às vezes se ligavam, mas mantinham aquela relação mãe e filho. E aí resolveram procurar, né, atenção, procuraram elementos constituintes para isso. Gente, eu juro para vocês, isso foi incrível. Eles fazendo esse processo todo da regressão e tudo, descobriram que foi uma hipótese levantada, que foi comprovada depois, que esta menina, quando nasceu, e hoje ela já tem mais de 30 anos, né, vem enfrentando problema com a mãe há 30 anos, ela nasceu e a mãe dela era envolvida com um cara e não tratava ela mal, tinha outras mulheres, traía ela, mas era apaixonada por ela. Quando ela engravidou, a mãe pensou o quê? Olha, agora esse homem fica comigo. Sabe o que aconteceu? Ele infartou e morreu. E ela, grávida, ficou sozinha com a filha. A filha, quando nasceu, a mãe não quis amamentá-la. Não quis de jeito nenhum, deixou a filha de lado, pedia para as tias criarem. Depois de um ano, mais ou menos, ela entendeu que ela tinha uma vida pela frente com a filha. E retomou o cuidado com a filha. Gente, quando falaram com a mãe sobre isso, né? Isso foi a filha que, através desse estudo da regressão, foram descobrindo isso. E quando ela falaram isso para a mãe chorou e admitiu que realmente ela não tinha cuidado com a filha e não queria saber dela. Isso provavelmente foi um elemento somatório importante que desencadeou tudo que essa menina passou pela infância e pela adolescência. Acreditando que não poderia contar com a mãe, que não podia conversar com a mãe, né? Culpabilizou o pai por ter morrido precocemente. Essa moça até hoje ainda não tem uma relação boa com a mãe. Você percebe como uma coisa ali de um momento tão inicial da vida reflete o nosso cotidiano, né? Às vezes, gente, nós, para ir para frente, para continuar, a gente precisa parar um pouco e regredir, né? E procurar no passado as explicações. Porque, gente, hoje as pessoas não têm medo só pelo Covid-19. As pessoas não estão com depressão só por causa da Covid-19. Porque hoje tudo é Covid, né? Hoje, isso aqui é por causa da pandemia, tá todo mundo assustado. Não é só isso. Nós temos elementos que estão somatizados a esses elementos.
Gente, pessoal de casa aí, quer falar alguma coisa? Priscila, Tudo ok, Ana, Pra mim tá tranquilo. Tudo Tá certo. tranquilo. tranquilo, né? Então, gente, olha só, quando a gente for fazer um processo de educação em saúde, o nosso processo de educação em saúde, ele é diferente da educação em saúde, por exemplo, que o fisioterapeuta faz, que a enfermagem faz, que o médico faz, né? Porque o nosso foco ele é o adoecimento mental. Então cai sobre essa complexidade, né? O enfermeiro, quando vai falar sobre saneamento básico, ele é mais incisivo. Olha, o lixo causa isso, presença de ratos causa isso. Nós, né, precisamos entender que o profissional da saúde mental sempre terá uma abordagem bem maior. Sempre vai ter uma preocupação e uma característica muito mais subjetiva do que necessariamente impor uma situação. Diga, Edna, você quer falar alguma coisa? Seu microfone está ligado? Não? Perfeito. Então, gente, hoje, isso é importante para a gente dar início à nossa discussão sobre educação e saúde. Não confunda educação e saúde como sendo a terapia realizada. Educação e saúde é um processo que existe dentro da terapia também. É um processo de adequação do indivíduo à sociedade, que são as características relacionadas à nossa vivência. O que é que nós entendemos aqui? Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, uma coisa que nós prezamos muito na saúde mental, ela é a liberdade de escolha que sem malefícios. Vou dar um exemplo para vocês. Se a Luísa chega para mim e fala assim, eu quero raspar minha cabeça. Raspa, né? Não, mas aí todo mundo vai me achar estranha. Então manda todo mundo embora, né? Para longe e raspa a tua cabeça. Se ela chegar para mim, professor, eu quero andar todo dia com o meu, deixa eu até ver aqui, com o meu vestido vermelho que eu tô aqui na foto do time, então anda, né? As pessoas ainda são muito, querem muitas vezes um voto de liberdade. Vocês já perceberam isso? Professor, queria fazer isso, isso, isso. Aí quando a gente fala, então faz. O professor, vou fazer então. Parece que as pessoas elas precisam da, entre aspas, a autorização para poder realizar o que deixa elas felizes, tá? Vou dizer uma coisa para vocês, eu não sou bebum, tá, gente? Não sou alcoólatra nem nada. Mas eu adoro tomar uma cervejinha. Uma cervejinha ou duas. Mas olha, hoje eu já acordei pensando, à noite vou tomar uma cervejinha, né? Vou ver a eliminação do Big Brother com a minha esposa, né? Que agora a gente tá, né? Eu cheguei a falar para vocês, né? Que nós estamos grávidos. Contei, né? Então, e aí então a gente tá, né? Sim, prof, Você quero ir contou. puxar de bebê. No mundo da lua e tudo, né? Mas é assim, Acho que eu não tinha. obrigado. Não sabia. Mas a gente precisa entender, gente, que nós não precisamos seguir um padrão de autorização, né? É incrível, porque eu não sei se vocês já encontraram, tem muitas mães que às vezes falam assim, eu levei o meu filho no psicólogo porque ele falou para mim que ele era homossexual. A psicóloga disse para ele seguir a vida dele. Se quiser ficar... Vocês já perceberam isso? Às vezes a mãe, o familiar manda para a terapia porque quer que fale o que ela acha certo. E quando aquilo bate de frente, aí pronto, né? Aí já não presta. Professor, e eu sofri isso ainda quando eu era adolescente. Mamãe até hoje finge que nada acontecia, que tá tudo a mil maravilhas, né? Tanto que a gente nem toca mais no assunto. Entendi. Mas Luana, a psicóloga pode falar. falou isso que o senhor disse. Pois é, né? Professor, Sim. eu passei por uma situação de família complicado, onde, sei lá, acho que foi entre um tio meu e um primo meu, principalmente por família do meu pai, Sim. que, tipo assim, o meu primo, ele tava querendo ir numa terapia porque ele tá se formando também, se eu não me engano, em psicologia, ele tá chegando a se formar. Eu não lembro certo em que semestre ele tá, mas enfim, eu sei que ele tá no processo de formação também.
Aí ele falou pro meu tio que ele precisava ir para uma terapia, tanto por conta da profissão, por conta de ser uma necessidade, de certa forma, da Sim, profissão, tanto por conta de questões dele mesmo. sim, E o meu tio achou que poderia ter alguma relação com a homossexualidade, com sim. questões de ele ser homossexual, de enfim. E aí ele veio me contar essa situação, meu primo veio me contar essa situação e eu fiquei, beleza, tu és ou não? Não que isso importe muito pra mim, você vai continuar sendo meu Entendi. primo e whatever. Você é Sim. ou não? Ele falou, não. Ah, então tá de boa. Tipo assim, se você fosse, também estaria de boa. Se você Uhum. quer, se você precisa, se você sente a necessidade de ir para uma terapia, se você, sei lá, muito possivelmente vai se sentir confortável indo Uhum. para uma terapia, seja lá qual for a sua orientação sexual, ok, não tem problema nenhum. Então, é tipo assim, parece que as pessoas precisam de uma aceitação, ou sei lá, É, de um exatamente. empurrãozinho, assim, sabe? Pra, tipo Precisa assim, tá tudo daquele bem, aval, né? só Uhum. vai. Exato. Exatamente, né? É como eu digo para vocês, essa busca que muitas vezes, né, é uma busca sem lógica. Se a gente for ver, a gente procura o que agrada os outros, não o que nos agrada. E aí é complicado, né? Por exemplo, gente, eu tenho 31 anos. 31 anos. Sou casado, tenho casa própria, tenho carro e vou ser pai, né? A minha mãe às vezes liga para mim e aí eu tô na rua. Ela fala: "Meu filho, onde você tá?" Eu falei: "Mãe, eu vim aqui na casa de uns amigos, né? E a gente tá aqui conversando." Júnior, aí meu nome é Júnior também, né? Tu tá bebendo e tá dirigindo? Eu falei: "Mãe, pelo amor de Deus, vá dormir, vá." Quando chegar em casa eu mando uma mensagem, entendeu? Porque senão ela, olha, tu tá comendo muita fritura, olha, não sei o quê. Aí tu vai te adaptando, né, ao que o outro espera de você. E aí o que é que você quer? Você não faz? Complicado, né? Mas olha, gente, antes da gente continuar, vou finalizar, né? Daqui a já são 12h25, para a gente continuar quinta-feira que vem. Eu vou mostrar uma foto para vocês, tá? Para vocês verem. Olha, meu primeiro ultrassom. Olha só como já tá grande. Cabecinha, aí tá com a mão Cadê? no rosto. Ai, Minha cadê? Eu cara, não tô né? Nossa, vendo. parabéns, professor. Que Puxa, lindinho. gente, obrigado. A Aí daqui a vida. 2 semanas a gente descobre o sexo, aí eu conto para vocês. Ah, não vi. Eu A imagino. Luísa, a Luísa falou que ela quer fazer um bolão. O bolão é assim, gente. Tem que dizer o sexo e a data de nascimento. O bolão é R$ 100. Aí todo o valor é convertido para o pai e para a mãe para comprar fralda, tá bom? Ai, que A Luísa que chique. deu a ideia. Então, gente, olha, obrigado pelo encontro de hoje. Quinta-feira que vem a gente continua essa discussão de educação e saúde. Daqui a pouco eu já vou colocar lá na plataforma de vocês. Qualquer dúvida, espero que nossa plataforma não pare na próxima aula. Qualquer coisa é só me avisar, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus. Boa Bom semana. dia, prof. Boa semana. Bom Tchau, dia, professor. obrigado. Tchau, tchau. Ih, parou.